A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Para mais uma ministração, hoje, nós vamos falar aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, sobre o batismo de Jesus, tá certo? Glória a Deus. E nós vamos tentar ministrar aqui para você, versículo a versículo, para um maior entendimento, tá certo? Glória a Jesus. Vamos lá, vou ler o texto. Mateus 4, a tentação de Jesus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade muito alto e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei, se prostrado adorares. Então, me adorares, Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, Glória a Deus. Nós já vamos entrar, a leitura foi um pouco extensa, glória a Deus, mas depois nós vamos fazer a edição desse vídeo. Então vamos entender aqui o que Mateus está falando, o que Mateus está registrando, Glória a Deus. Então assim, para a gente falar desse texto de Mateus 4, a tentação de Jesus, a gente vai pregar uma introdução, Quando João Batista, no capítulo 3 ali, ele está batizando pessoas no Rio Jordão, E ele vê ao longe Jesus, e ele diz assim: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio a ele para ser batizado. João, de primeira, ele se opõe, Ele se opõe e diz assim: Não, careço eu ser batizado por ti, e vem tu a mim. Ele fala: Não, deixamos assim, para que se cumpra toda a justiça, E João Batista, tendo batizado Jesus, quando vai tirar Jesus das águas, o céu se abre, uma voz diz assim: Esse é meu filho amado em quem me comprazo, e ali está presente, a Trindade de Deus. É o Pai nas nuvens falando, a voz dele. Nas águas está o Filho sendo batizado. E no ar, está o Espírito Santo em forma corpórea de um pombo. Tá certo? Então, isso aqui resume o batismo de Jesus. Agora vai acontecer algo, Algo. Quando o irmão começar a analisar, eu vou pedir para estudar. O capítulo 3, E depois entrar o 4, que é a tentação no deserto. Aí vamos entender. O Espírito vai levar Jesus ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para ser tentado pelo adversário foi o Espírito Santo. E como que eu sei que esse Espírito aqui é o Espírito Santo e não é um espírito maligno? Pelo fato da palavra Espírito
está com a letra E em maiúsculo, né? Se fosse outro espírito, estava em letra minúscula, tá certo? Como a palavra Deus. Quando você encontra Deus na Bíblia, em letra minúscula, está dizendo o Deus desse século. Quando você encontra em letra maiúscula, é o Deus, é o nosso Deus. Então, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Adentrando agora no capítulo 4 de Mateus, que vai falar sobre a tentação, eu vou tentar falar versículo a versículo, porque para ter a ideia do aluno, né, que não tem o entendimento, que não tem o conhecimento, ele entender as coisas. Então eu vou ler o primeiro versículo. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Sobre isso nós já falamos, né? Que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Glória a Deus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só as coisas como é que são, né? Quando nós falamos de libertação, quando vai tratar com a questão demoníaca, né? O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A gente, acho que não vai conseguir jejuar esse tanto tempo, né? Mas toda vez que você for tratar, né, consigo mesmo ou em outra pessoa, com a situação de libertação, que você sabe que tem coisas pesadas lá, é razoável jejuar e orar, né? E orar, porque você já tem o nome de Jesus, né? Jesus aqui, aí vem aquela pergunta, né? Mas Paulo, Jesus precisava jejuar? Porque se ele é Deus, né? Por que ele jejuou? De repente tem essa pergunta, né? Olha só, a questão que nós vamos falar, abordar com você, né? Jesus, ele foi, né? 100% homem e 100% Deus. Mas só que aqui no deserto, ele vence o adversário, não é como Deus, é como homem. E por quê? Pelo simples fato que a ideia de Jesus, as lições nos evangelhos, é assim, ó. Porque Jesus, ele vai passar só 33 anos, né? Ministerialmente falando assim, aliás, 33 anos de idade e 33 anos, alguns acreditam que é 33 e 6 meses, outros acreditam que é 33 anos, que é 3 anos, né? Enfim, né? Glória a Deus. Então, a ideia de Jesus é que os discípulos pegassem isso, seria repassado para os discípulos, porque ele ia ser crucificado, Jesus ia ser crucificado, ir para o céu, e quem tinha que ficar aqui, ó, são os discípulos, né? Que ia dar continuidade à obra dele. Se ele vencesse o inimigo, né, como Deus, como que ficaria a situação, né? Então ele veio no deserto, ele venceu o adversário como homem, né? Vamos continuar aí os próximos versículos. Louvado seja Deus, né? E chegando o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Outra situação aqui, né? Olha só, a primeira investida do adversário, que o inimigo ele é tinhoso, né? Por que ele manda? Bom, na minha percepção, né? Por que ele manda Jesus transformar as pedras em pães? É que ele achou, o inimigo achou, que assim como lá no deserto, assim como lá no Éden, a serpente investiu sobre Eva, ela quis pegar Eva pelo estômago, também, né? Também. Além do fato da desobediência, ele deu algo comestível para Eva, né? Ele achou que ele ia usar a mesma tática com Jesus e Jesus cairia, né? Porque
o inimigo está sabendo que Jesus está 40 dias sem comer. Os irmãos que jejuam sabem, né? Quando está em consagração, parece que as coisas, que as guloseimas, né? Chegam em avalanche, né? É tantas coisas gostosas para comer. Por quê? Porque o inimigo está tentando. Ele não quer que a gente solidifique o espírito, né? Eles não querem que a gente caminhe para o espiritual. Então, assim, aí o diabo usa essa tática aí. Ele quer quebrar a consagração de Jesus. E lembre-se que Jesus aqui não está como Deus, está como homem, tá certo? Essa é a explicação, né? Essa é a explicação da investida frustrante do adversário. Glória a Jesus. O próximo versículo. Ele faz a pergunta e Jesus vem com a resposta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, né, a arma que Jesus usa aqui é a palavra de Deus, né? Glória a Deus. E aqui a gente pode abrir um parênteses aqui, na questão espiritual e na questão material, financeira, todas as áreas, né? Temos sempre que usar a palavra de Deus, porque quando você usa a palavra de Deus, automaticamente você está exercendo a sua fé, tá certo? Glória a Jesus. Continuemos aqui. Louvado seja Deus. O versículo, agora é o versículo, glória a Deus. Vamos continuar no 5, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou o pináculo do templo. Ó, o inimigo transportou Jesus lá porque quem estava como homem era Jesus, não o diabo, né? Então, infelizmente, né? Essas coisas espirituais, que nem estava o inimigo lá, ele conseguiu conduzir Jesus ao pináculo do templo, né? E disse: pula, né? Ele queria que Jesus pulasse, porque ele fala pula, porque aos seus anjos, está escrito, o inimigo falou, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Olha só. Sabe onde está escrito isso? Salmos 91, 11. O irmão medite lá. Então, quer dizer, quem está falando isso para Jesus não é nem um profeta, nem um sacerdote, não. É o diabo. E aí, essa parte que nós falamos, amado, que o inimigo, ele conhece a palavra, ele não pratica, mas ele conhece. Ele citou os Salmos 91, 11 para Jesus. Olha só. Não é interessante isso aqui? Glória a Deus. Você está aprendendo? Glória a Jesus. Então vai no meu canal lá. Olha só, vai no meu canal. Abra os vídeos, assista. Tá certo? Que tem conteúdos melhores do que esse. Tá certo? Vamos lá. O 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Nós já lemos, né? Aqui o Satanás aqui, ele recita os Salmos 91, 11 a Jesus. O 7, a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, por que Jesus falou isso? Porque em Deuteronômio 6,16 está exatamente escrito isso que Jesus falou. Como que você vai rebater Satanás, os demônios, as situações espirituais? É exatamente usando a palavra de Deus, tá certo? O 8, novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Glória a Deus. Então, que o inimigo, ele queria
Ele não queria só que Jesus o adorasse, ele queria que Jesus prostrasse, né? Mas é um tinhoso mesmo, né? Acha que Jesus Cristo, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Deus dos deuses, vai se prostrar diante de uma coisa dessa, né? Então é isso aí, ó. Satanás, até no nossos tempos modernos, o que ele quer é isso, né? Ele quer é adoração, ele quer súdito, né? Porque não se engane, né? Há dois governantes. Há Jesus Cristo, o nosso Rei Jesus, que domina, né? Glória a Deus em toda a terra. E há Satanás, que domina lá no seu reino, né? Você pode ver que ele pede adoração. Satanás tem adoradores, né? Então, por isso que é importante, querido, querida, você se comer a palavra de Deus, se solidificar, porque Jesus conta com você. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? O 9 vai dizer assim: e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que é que o inimigo tem para os seus adoradores, né? Luxúria, né? Pecados, pratos, prostituições, porfias, essas coisas todas aí, tá certo? O 10 diz: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele o servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o que você quer com isso, pastor? Ó, aqui eu vou parar aqui, nós já estamos encerrando, dizer para você assim, em Marcos 16, a partir do 15 em diante, Marcos ensina ali como usar o nome de Jesus, como repreender, né, em nome de Jesus. Aqui nesse texto, nós vimos que exatamente Jesus, ele usa a palavra para repreender e o diabo teve que sair embora, em nome de Jesus. Aprenda a usar o nome de Jesus, tá bom, querido, querida? Glória a Deus, fique com esta palavra de entendimento, de sabedoria, de conhecimento que vai abençoar o seu ministério. Tá certo? Eu sou o pastor Sérgio Gomes, glória a Jesus. Fica com Deus.